Caros alunos, a aula de hoje vai ser sobre indicadores. Indicadores, né, no sentido assim, de um painel de controle para ser controlado uma organização. Você, quando está dirigindo um automóvel, você tem no seu painel vários ponteiros ou digitais, né, para controlar a velocidade, se tem combustível ou não, enfim, para controlar o automóvel que você está dirigindo. E para controlar uma organização, nada é melhor do que numa alusão ao painel de controle do carro, um painel de controle. Normalmente as empresas adotam o BSC, Balance Scorecard, para controlar. E ele traz vários indicadores para que sejam usados no controle da organização. E eu quero aprofundar um pouco este papo com vocês na aula de hoje. Uma das primeiras coisas que vocês aprenderam foi sobre desempenho organizacional, né, e as medidas de eficiência e eficácia de uma organização. Mensurando eficiência e eficácia, você estará medindo se a organização está tendo um bom ou mau desempenho. O Kassai, ele acrescenta ainda a efetividade e a relevância nos conceitos básicos para avaliar e controlar uma organização. Nós vamos ficar com a eficiência e eficácia, né? E sabemos que a eficiência é aquela que verifica se estamos fazendo tudo direitinho, né? Quanto de recursos estamos utilizando para atingir o objetivo da qual foi destinado. É basicamente os controles mais no níveis operacionais. A quantidade de matéria-prima, dinheiro, funcionário, e essa relação, né? Quantos carros por mão de obra, quantos carros por qual o investimento financeiro dado, o retorno que tem. Enfim, são medidas de eficiência. Mas não basta ser só eficiente, a organização precisa ser eficaz, né? Não basta usar os recursos corretamente, precisa atingir os objetivos para a qual a organização se propõe. E aí está um significado um pouco mais amplo e difícil de ser medido. É muito mais complexo você medir se a organização atingiu um objetivo estratégico de ter os seus consumidores satisfeitos ou dos seus funcionários estarem contentes com a organização. É muito mais complicado você dimensionar isso e diante de critérios mais objetivos e quantificáveis, né? Então, é essa a questão que eu estou propondo para vocês hoje. A gente mede através de indicadores, de algo que nos está indicando alguma coisa, né? O administrador precisa saber o que esse mensurador ou esse indicador está indicando, o que significa essa indicação e o que representa para tomar suas decisões. Por estarmos expressando na língua portuguesa, né, é bom que fique claro o significado de indicador. É algo que aponta ou que produz um indicativo, né? O dedo que está entre o polegar e o médio é o indicador, né? E se eu
fazer assim para vocês, eu estou mostrando o meu indicador, né? Mas se eu fizer assim, indica que eu estou tendo um diálogo um pouco mais ríspido com vocês. Percebam as sutilezas de indicadores por essa brincadeira que eu estou fazendo agora, né? Para nós, o significado econômico da palavra indicador é mais importante, né? É um parâmetro que indica uma tendência do que está acontecendo. Os indicadores da oscilação do dólar, indicadores da produção industrial, vejam que é sempre indicadores macroeconômicos, né? Ou indicadores mais para a economia, né? Eles gostam de questões financeiras e tudo mais, né? Legislação comum a vários aparelhos que indicam elementos e dados técnicos. Olha, a bússola é um indicador, aquele aparelho de pressão que o médico mede a nossa, né? Indica a nossa pressão e tudo mais, né? E até aquele, não sei se alguém tem algum diabético na família, ele pega um papelzinho, joga na urina que ele fez, conforme a cor ele sabe o pH e sabe se está com excesso de açúcar ou não no corpo, no organismo, né? É um indicador químico de acidez. Normalmente, quando a gente chega numa planta fabril, a gente olha uma placa enorme dizendo: estamos há tantos dias sem um acidente de trabalho. Isso é um indicador de que as medidas de segurança e prevenção de acidentes estão funcionando ou não, né? Mas há uma série de outros indicadores, né? A produção, você vai medir pela quantidade de produtos, vai comparar, né, pelo uso de mão de obra, né? E aí você tem um indicador, né, com o número no numerador, o número de produtos alcançados, e no denominador, por exemplo, o número de operários utilizados, e você vai ter uma relação entre a produção e o número de operários que lhe dá, que é um indicador, né? Ele indica quantos produtos você obtém com o número de operários empregados. Ótimo, né? Mas se eu não fizer um comparativo deste indicador com um histórico nosso ou com o setor, um comparativo horizontal, né, um vertical com histórico, com o setor da nossa atividade econômica, né, esse indicador é um número puro e simples, né? Ele não é uma informação e você precisa de informação para tomar decisões, né? É comum comentário que a mão de obra do Brasil é ineficiente. Para produzir automóveis no Brasil precisa-se de tantos operários por automóvel, né? A produtividade é menor comparada com outros países. Agora, se esquece de olhar que os investimentos em capital, máquinas, são menores. Então, obviamente, a produtividade, né, vai estar, comparada com o número de pessoas, vai estar prejudicada. Não dá para você dizer que a mão de obra brasileira é inferior à mão de obra de outros países. O que dá para dizer é que você tem um número de mão de obra utilizada. Percebe quanta interpretação um simples indicador podemos ter
ao invés de termos uma coisa cartesiana ou até induzida pela imprensa nossa, que gosta de tirar conclusões sem muito entender do que está falando. O jornalista entende de comunicar, mas é difícil ele entender o que ele está comunicando. Ele tem dificuldade de entender o que ele está comunicando, né? Bom, vamos prosseguir. A área de recursos humanos é rica em números e possibilidades de indicadores, né? O grau de contribuição de cada empregado para a organização, então, como eu comentei, né? Quantos produtos por empregados, né? Identificar os empregados que possuem qualificação superior requerida pelo cargo, né? Então, eu tenho cargos de ensino médio que estão sendo ocupados por pessoas que têm mais do que o ensino médico. Aí eu pego o número de pessoas que têm mais do que o ensino médio, divido pelo número total, eu tenho a taxa de quantas pessoas estão acima do esperado no nível médico para os cargos de nível médico. Faço o mesmo para nível superior ou do nível de fundamental e eu posso ter taxas para acompanhar se eu estou tendo uma mão de obra com capacidade maior do que a que eu tenho. Isso é importante saber? Dizem que sim. Pois se você tem mão de obra com capacidade ou com uma qualificação superior à requerida, possivelmente eles podem não estar satisfeitos com o trabalho que desempenham, né? Isso pode gerar, sim, insatisfação ou desmotivação. Então, são indicadores que apontam para questões que podem ser importantes ou não, depende da empresa e das decisões e dos objetivos que tem a organização. Temos outros, né? Obter subsídios para remuneração e promoção, ter subsídio para elaboração de plano de ação para desempenhos insatisfatórios. Poxa vida! E aí vai, né? Uma empresa que trabalha com tecnologia e ela tem como objetivo a tecnologia, é bom verificar certas coisas, né? Se ela está aperfeiçoando seus produtos, desenvolvendo novos produtos, processos desenvolvidos e ou aperfeiçoados, quanto reduz ou impacta a despesa a cada inovação implantada no processo de produção. Número de patentes é tido como um indicador de que a empresa é inovadora ou criativa, né? Ou trabalha com inovação ou criatividade, porque ela pode comprar patente. Enfim, isso é importante, né? E são maneiras de mensurar organizações.